E aí, Saináticos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Matheus e sejam todos muito bem-vindos ao Sou Matheus Souza. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o que eu achei do live action de Branca de Neve. Muita gente tá falando horrores desse filme na internet, dizendo que não tá bom, que tá fraco, que não segue de acordo com o filme original, que foi a primeira animação da Disney, das princesas. E eu assisti e eu vim falar, né, pra vocês o que eu achei, o que eu gostei e vamos logo começar o vídeo. Pra começar, eu amei muito que eles começaram a contar a história da Branca de Neve e mostrando o que acontece principalmente depois que ela nasce, que é tudo que acontece no reino antes da chegada da Rainha Má. Gostei de ver como era o reino antes de ficar tomado pela magia negra da Rainha Má. E também eu gostei de ver a relação dela com os pais dela, que era a rainha e o rei, que no desenho a gente não tem sobre isso. Só fala que ela nasceu porque estava uma nevasca muito forte e que a mãe dela morreu depois de um tempo, mas não mostra como é a mãe dela. O rei depois fala sobre o casamento dele com a Rainha Má. Mas eu amei ver como é que estava o reino bem antes da chegada da Rainha Má. E ver a alegria, ver eles junto com os aldeões, comemorando, celebrando, ajudando também. Porque isso nunca mostrou na animação. Segundo que, tipo, eu gostei de ver como era a Branca de Neve criança, que é, tipo, muito fofinha ela, e também muito simpática, bondosa, como a gente já conhece a Branca de Neve. Ela dando uma coroa de flores para uma garotinha, e essa garotinha guardando essa coroa de flores por anos, até ficar adolescente. E também eu gostei de ver como introduziram a Rainha Má no filme, porque, tipo, só mostra que na animação já mostra ela chegando no reino já com aquele visual. Não mostra como ela chegou, como o rei se encantou, nem nada. Então, no live action já mostra que a Rainha Má tinha magia, ela encantou o rei com a beleza dela e encantou a menina também, a Branca de Neve, com um pouco de magia, tipo, mostrando que ela era bondosa. Mas depois, né, que a gente descobre que ela armou toda uma situação pro pai dela morrer para poder ela ficar no trono. Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Eu também gostei da música da Branca de Neve, que é Um Desejo em Mim, que ela tem o desejo de poder ajudar o povo, poder se acho que se autodescobrir como a princesa que ela pode ser e como líder de um povo, porque ela tecnicamente agora ela é a herdeira e ela que vai assumir o trono, já que os pais dela infelizmente já morreram. Eu também gostei da cena da floresta, quando depois que o caçador liberta ela de morrer, e que aquela cena, a cena do desenho, eu não me assustei tanto. Não gostei tanto, eu não me assustei, não senti medo vendo a cena da animação. Mas eu achei demais, tipo, gostei muito da cena da floresta, ela fugindo das árvores que estão tentando pegar ela. Tem até uma que ela tá quase engolindo ela, até ela cair no rio, que fica quase perto da casa dos Sete Anões. E uma coisa que eu concordo que muitos disseram é que a Rainha Má é bonita, realmente. Mas ela não é uma vilã tipo estilo Mãe Gothel. Tipo, a Mãe Gothel ela é uma vilã que ela consegue ser má e ao mesmo tempo ser icônica. Já essa Rainha Má, ela é mais icônica, assim, ela não é malvada. Ela não passa todo aquele medo que a gente talvez tivesse quando viu a animação pela primeira vez. Que ela mete um pouco de medo. Principalmente quando ela se transforma naquela velhinha pra dar a maçã envenenada pra Branca de Neve. Eu até que gostei da música dela. É bem icônica, mas não mete medo. A Rainha Má, ela realmente devia ter tido uns traços mais malvados. Principalmente na personalidade dela. Ela tava mais ali só focada na parte da beleza.
não nem sequer botaram tantos traços malvados nela. E eu amei conhecer os Sete Anões e a musiquinha deles introduzindo cada um, falando o nome de cada um, cada personalidade de cada um, como é. E também gostei muito, o que eu amei muito nesse live action foi terem dado um desfecho pro Dunga. Porque o coitadinho não fala na animação, o coitadinho. Ele é mais patetinha na animação. E, tipo, o coitado é zoado porque ele não consegue falar. Ele. Tanto que antes deles arrumarem o chalé, a, os anões zoam dele porque o coitadinho não sabe falar. E também porque ele levou um prato de mingau, uma tigela de mingau na cabeça. E todo mundo ficou rindo. E, tipo, eu amei muito que fizeram a relação do Dunga com a Branca de Neve ser tipo relação de irmãos. O Dunga é tipo o irmão mais novo da Branca de Neve. E ela, tipo, ensinando ele a assobiar como uma primeira forma de ele se expressar quando ele quisesse falar. Você conseguiu! Eu sabia que conseguiria. Vamos. E depois vem a música que eu mais amei, que é Aprendam uma Canção. Desculpa, gente, eu não sei assobiar totalmente no tom. Mas eu amei muito essa música, principalmente porque os anões ficam surpresos, porque o Dunga aprendeu a se comunicar, primeiramente, através do assobio. E ele vai até fazendo umas carinhas enquanto vai assobiando, vendo a bagunça que tá e os anões discutindo. Mas é uma música bem fofinha e eu amei muito, e é uma das que está na minha playlist e eu canto direto. E também a interação dela com o Jonathan, que na animação é um príncipe que não tem nome, só apareceu uma vez no castelo cantando com a Branca de Neve e depois some, ninguém sabe o nome, ninguém sabe a idade tecnicamente dele, nem de onde ele é. E o que eu achei mais legal é que, tipo, ele é um aldeão, no live action, ele é um aldeão do reino da Branca de Neve, e eles se apaixonam um pelo outro, mas o bom é que, tipo, a Branca de Neve é a rainha agora. Então ela vai cuidar do reino. Se ela casasse com o príncipe, ela teria que ir para o reino dele e abandonar aquele reino dela, deixando literalmente as moscas, porque já que a Rainha Má, tanto na animação quanto no live action, morrem, então eu achei bem mais legal essa parte de ela ter que cuidar, vai assumir o próprio reino em vez de ter que ir morar em outro reino. E como o Jonathan também é do reino dela, ele também não vai embora dali. Me conta como é aí fora. Por que não vem descobrir? A cena da Rainha Má se transformando naquela velhinha, sério, eu achei muito legal. Não foi estranho, porque na animação eu acho um pouquinho estranho o jeito que ela vai se transformando. E no live action eu achei bem mais legal, porque enquanto ela vai tendo aquele momento de vilã, ela vai cantando a reprise da música dela, que é a mais bela de todas. E ela vai cantando, enquanto isso ela vai se transformando. Ela fica corcunda, as mãos vão afinando, o rosto vai também enrugando e mostrando um pouco mais dessas partes dos ossos. O cabelo vai ficando branco e a parte da maçã eu amei muito porque, tipo, mostra ela enfeitiçando a maçã e depois a maçã voltando a ter o traço normal dela para que a Branca de Neve não desconfiasse. Depois que a Rainha Má enfeitiça a maçã, ela vai até a casa dos Sete Anões, que já saíram para trabalhar, e ela começa a falar sobre o Jonathan, que ele foi pego pela rainha e entrega o colar que a Branca de Neve havia dado para ele, onde está escrito bondade, força e o resto eu já não lembro. Eu sei que são 5 coisas que tem no colar em forma de coração. Então a Branca de Neve está decidida a tentar ir atrás dele, resgatar ele. E a bruxa velha
vou chamar assim, começa a dizer que conheceu o pai dela, que pode ser perigoso. Isso também ela tenta salvar o Jonathan. E ela entrega a maçã como forma de dizer que é pelo rei o que ela está fazendo. E diz que é para ela comer quando sentir fome durante o caminho. A Branca de Neve acaba comendo a maçã bem antes de começar a andar. Então, já acontece o que a gente já sabe. A Branca de Neve desmaia. Mas antes, a Rainha Má, como bruxa velha, começa a dizer que o pai dela era um fraco, que a bondade dele custou o trono. Porque ela inventou que ele tinha um perigo numas montanhas, que era bem longe do reino. Então, isso foi uma desculpa e ela conseguiu, seja lá qual foi esse perigo, matar o rei. E que disse que, pela Branca de Neve, o custo pelo trono seria a vida dela. E acontece o que a gente sempre sabe, que ela desmaia e, como sempre, a maçã desliza da mão dela. Me diga, Branca de Neve, quem é mais bela do que eu? Os anões chegam, colocam, em vez de colocar ela num domo de vidro, eles colocam ela deitada em algumas pedras, de um jeito que ficasse confortável, à beira de um lago, onde o pôr do sol, na minha opinião, fica lindo ali, o quesito pro velório. E todos os dias eles estavam indo lá, até que o príncipe consegue se libertar junto com o caçador, e ele vai atrás dela e acontece o beijo de amor verdadeiro que acorda a Branca de Neve do sono da morte. Depois de acordada, a Branca de Neve decide ir até a rainha para tomar seu reino de volta. E pela primeira vez o Dunga consegue falar. Ela pede ajuda deles e tipo, que ela tem que ir salvar o reino dela. E o Dunga solta essa. Ela que tente. Dunga. Nós não temos medo dela. Não temos. Pois é, gente, o Dunga pela primeira vez falou e eu amei muito isso, porque na animação ele continua mudo. No live action, ele aprendeu a falar graças à Branca de Neve. Depois vão lá, a rainha tenta convencer o povo de que eles não querem uma rosa, uma flor, se referindo à Branca de Neve, porque a Branca de Neve seria fraca, bondosa e com certeza cairia e não saberia comandar um reino. E que deviam deixar ela, que é a beleza, perfeição, e que ela é forte para comandar o reino. Então, eles acabam a Branca de Neve consegue fazer todos ficarem do seu lado. Então, ela vai perguntar a famosa frase de novo, pela última vez. Quem é a mais bela? Então, o espelho fala que a beleza da rainha é invejável. Ela é a mais bela de todas por fora, mas o coração da Branca de Neve é o que a torna bondosa, tudo de bom por dentro, que é a beleza interior que conta. Então a Rainha Má quebra o espelho dizendo que ele está mentindo sobre tudo, por ele dizer que a Branca de Neve vai ser a mais bela de todas para sempre. Então ela quebra o espelho, uma magia, ela começa a empedrar, tipo espelho cristalizado, só que em preto. Eu não sei se é por conta de tantos feitiços que ela possa ter usado para ficar bonita, e talvez por isso, né? Então ela é sugada para dentro do espelho e o espelho volta ao normal. Depois todos aceitam a Branca de Neve como a rainha daquele reino, e a gente descobre que no fim, quem estava contando a história da Branca de Neve era o Dunga. Ele estava contando a história da Branca de Neve para todos os aldeões. A rainha governou com bondade e amor.
além de coragem, justiça, força e verdade. E o nome dela era Branca de Neve. E enfim, eles terminam o filme cantando uma canção, todos de branco, para representar a nova era do reino, que agora tá até mais iluminado, porque no tempo da rainha ficava tudo sombrio. Só tinha nuvens, nem o sol saía, por conta da magia dela. E depois que ela sumiu, que a rainha má sumiu, o sol apareceu. Então é isso, pessoal. Se vocês gostarem, já sabem. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder notificação de quando tiver vídeo novo. E lembrando que isso é a minha opinião. Vocês podem ter a opinião de vocês, mas na minha opinião, esse filme tá perfeito. Até o próximo vídeo.